Dando sequência ao assunto de progressões, agora iremos falar na aula 3 das progressões geométricas, também conhecidas como PG. As progressões geométricas, elas estão relacionadas ao assunto de sequências. E aí, é importante ressaltar que tanto as progressões geométricas quanto as progressões aritméticas são assuntos recorrentes nos principais vestibulares e sem falar no Enem, né, que também aparece em grandes proporções com relação ao estudo dessas progressões. Então, nesse momento, eu acho que é importante a gente conseguir concentrar e resolver bem aí as atividades relacionadas tanto a progressões aritméticas quanto a progressões geométricas. Vamos então para a aula. Bom, quando a gente fala em progressões geométricas, a gente pode usar um exemplo aí cotidiano. Você assiste uma aula da Prova Rápido e indica 3 pessoas. Essas 3 pessoas assistem e cada uma indica novamente para 3 outras pessoas, e assim sucessivamente. Observem, num primeiro momento, só você assistiu a aula. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter o seguinte: apenas você, que seria o 3 elevado a zero, que é igual a 1. E aí você indica para 3 outras pessoas. O A2, então, que seria o segundo momento, vai ser 3 pessoas, que eu posso representar como 3 elevado a 1, que é 3. Num terceiro momento, o que vai acontecer é que você indicou para 3, que indicou para outras 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas vão reenviar para 3 outras pessoas. Então, 3 pessoas reenviam para 3 novas pessoas. Então, o que a gente tem aqui agora é o cálculo de 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9 pessoas. E assim sucessivamente. Então, lá no momento n, a gente vai ter, no enésimo momento, a gente vai ter as pessoas reenviando. De modo que a gente vai ter um 3 elevado a n menos 1. E assim a gente pode dizer, então, que a PG ela vai ser composta justamente por esses momentos. O primeiro momento, o segundo momento, o terceiro momento, e assim sucessivamente. Isso seria a construção de uma progressão geométrica. Como que ficaria, então, a definição de uma progressão geométrica? A gente vai dizer que, para a nossa progressão geométrica, a gente vai dizer que para a nossa progressão geométrica, a PG é uma sequência numérica de números não nulos. Onde o quociente ou seja, a divisão, né, desses números, entre A2 por A1 vai ser igual ao A3 por A2, que vai ser igual ao A4 pelo A3. É sempre constante. Então, essa daqui é a ideia principal de uma PG. É que, quando eu fizer a razão entre
o posterior com o anterior, isso vai dar sempre uma constante. E essa constante vai ser denominada de quociente Q. Esse aqui vai ser a nossa constante Q, que vai ser nada mais, nada menos do que a razão da nossa PG. Então, esse Q é a nossa razão da progressão geométrica, que pode ser também dita como taxa de crescimento ou decrescimento, né? Vai depender do valor dela. E aí a gente vai começar a estudar justamente como seria a classificação dessa progressão geométrica. É bom sempre associar a ideia da progressão geométrica com a progressão aritmética. Então, lá na progressão aritmética, a razão entre os termos seria o A2 menos o A1, ou o A3 menos o A2. Note que lá o que a gente está fazendo é a subtração do termo posterior com o termo anterior. Aqui na progressão geométrica, o que a gente faz é um quociente entre o termo posterior com o termo anterior para dar sempre um valor constante. E aí a classificação passa justamente por saber como é o comportamento desse Q. Então, quando o Q ele é maior do que 1, os termos são positivos, ou então, quando o Q está entre 0 e 1 e os termos são negativos, o que vai acontecer é que a gente vai estar tratando de uma PG crescente. Nós teremos, então, uma PG crescente. E aí o que vai ser dado aqui como exemplo é o seguinte: pode ser 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. No caso, esse Q ele vai ser igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Ou então, se eu pego 8 por 4, também dá 2. Ou 16 por 8 também dá 2. E aí a gente vai observar que esse Q ele é maior do que 1 e os elementos são todos elementos positivos. Nesse caso, nós temos uma PG crescente. Agora, se nós tivéssemos menos 27, menos 9, menos 3, menos 1 e assim sucessivamente, nesse caso, quando eu faço o quê? Nesse caso, quando eu faço o quê? Ele vai ser menos 9 dividido por menos 27. Nesse caso, quando eu faço o quê? Ele vai ser menos 9 dividido por menos 27. Isso também vai dar um valor positivo, 1/3. E aí, esse Q ele vai ficar entre 0 e 1. Mas no caso, ele ficou entre 0 e 1 e nós temos valores negativos. Então, se os termos são negativos e o Q ele fica entre 0 e 1, eu vou dizer que a minha PG é crescente. Agora, temos outra opção. Quando o Q ele está entre 0 e 1 e os termos são positivos, ou quando o Q é maior que 1 e os termos são negativos, aí o que acontece é que nós vamos ter uma PG do tipo decrescente. E nesse caso, se a PG é do tipo decrescente, a gente pode dar o exemplo de 20, 10, 5 e assim sucessivamente. Quando eu faço a divisão do 10
pelo 20, isso vai dar um Q igual a meio. E meio é um Q que está entre 0 e 1. E os termos são positivos, nesse caso não é uma PG decrescente. Ou então, se a gente fizer o outro exemplo, que seria menos 15, menos 30, menos 60, menos 120. Nesse caso, quando a gente faz a subtração, nesse caso, quando a gente faz o quociente, vai ficar menos 30 dividido por menos 15, e isso vai ser igual a 2. Ou seja, o Q ele é maior que zero. Ou seja, o Q ele é maior do que 1. E os termos são negativos. Assim também a gente caracteriza um APG do tipo decrescente. Agora, podemos também classificar quando o Q for igual a 1. Quando o Q é igual a 1, a gente tem um APG constante. Então, iremos tratar de um APG constante. E aí, a APG constante, ela tem como exemplo 5, 5, 5, 5, 5. Quando eu faço o quociente, 5 sobre 5 vai ser igual a 1. Ou seja, temos um APG do tipo constante. E quando temos um Q menor que zero, então a gente vai dizer que a gente vai ter uma PG que a gente chama de alternante. Essa PG alternante, ela vai oscilar valores ora positivos, ora negativos. Vou dar o um exemplo aqui, 10, menos 20, 40, menos 80, 160. Então, percebam, ora o valor é positivo, ora o valor é negativo. Depois ele volta a ser positivo, depois ele volta a ser negativo. E quando a gente faz o cálculo, por exemplo, de menos 20 dividido por 10, nós vamos encontrar menos 2, ou seja, o Q é menor do que zero. Então, sempre que o Q for menor que zero, a gente vai tratar de uma PG que a gente chama de PG alternante. Agora vamos falar dos termos equidistantes de uma progressão geométrica. Só que antes de falarmos desses termos equidistantes, é bom analisarmos como fazer para poder escrever um termo geral de uma progressão geométrica. O termo geral, então, ele vai ser dado da seguinte maneira. Eu sei que o meu A1 é simplesmente o valor de A1. O meu A2 vai ser o meu A1 vezes o quociente ou a nossa razão da nossa PG. O meu A3 vai ser o meu A2 vezes, de novo, o quociente. E o meu A4 vai ser o meu A3 vezes a razão. Se continuarmos desse modo, podemos estabelecer o seguinte, que o meu AN vai ser simplesmente o meu AN menos 1 vezes Q. Só que se pararmos para poder fazer as continhas aqui, podemos observar que o meu A3, ele vai ser, na verdade, o meu A1 vezes Q, que seria o meu A2, vezes Q novamente. Ou seja, o meu A3 vai ser o A1 vezes Q ao quadrado. Consequentemente, o meu A4 vai ser exatamente o meu A1 vezes Q elevado ao cubo. E se nós levarmos isso para o termo geral, o nosso AN vai ser nada mais, nada menos do que o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse aqui seria o cálculo do nosso termo geral. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. E aí, a gente pode até avaliar o seguinte, que quando fazemos o A1 vezes o A4, isso vai ser igual ao A3 vezes o A2. E aí, nesse caso, os termos equidistantes de uma progressão geométrica podem ser calculados desenvolvendo esse raciocínio. Que aí a gente vai ter que o meu A1 vezes
quem que vai ser o meu A4? O meu A4 vai ser o meu A1 vezes Q elevado ao cubo. E o meu A3 vai ser o meu A1 vezes Q elevado ao quadrado e o A2, A1 vezes Q. E aí, quando eu faço os cálculos aqui, eu tenho que A1 ao quadrado vezes Q ao cubo é igual a 1 ao quadrado vezes Q ao cubo. Ou seja, no desenvolvimento, encontramos que isso aqui é uma verdade. Então, se eu pegar os termos equidistantes, esses termos multiplicados vão dar sempre um valor constante. Generalizando, então, eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que o meu AM vezes o meu AN, ele vai ser sempre igual ao meu AP vezes o meu AQ. De modo que essa PG vai ser sempre dada por AM, AP, AQ e AN. Daí a ideia dos termos equidistantes. Outro fator que merece destaque é justamente o termo central. Porque como que eu calcularia aí o meu termo central? Eu posso analisar da seguinte maneira. Se eu tenho x sobre q e x vezes q, esses seriam os termos de uma progressão geométrica. Ou seja, o A1, o A2 e o A3. Se nós fizéssemos x ao quadrado, ele vai ser igual a x sobre q vezes x vezes q. Simplificando, eu teria uma relação matemática verdadeira. Se essa relação matemática é verdadeira, então eu posso dizer o seguinte, que A2 elevado ao quadrado, que seria o termo central, ele vai ser simplesmente igual ao A1 vezes o meu A3. Então, esse é o modo que a gente pode calcular o termo central de uma progressão geométrica. Agora, a gente vai falar justamente da interpolação geométrica. A progressão geométrica também apresenta interpolação de meios geométricos, como são chamados os termos não conhecidos entre os termos conhecidos de uma PG. Então, do mesmo modo que a gente fez para PA, vamos estabelecer aqui uma PG. Vamos pegar uma PG que tenha 2, aí eu não conheço esse valor, não conheço esse valor, não conheço esse valor e conheço o seu quinto termo, que seria 162, 162. Então, eu tenho estabelecido aqui 3 meios geométricos. 3 meios geométricos. E esses 3 meios geométricos, então, eles podem ser encontrados. Vamos fazer a relação de novo. Aqui o A1 igual a 2, o meu AN igual a 162, e o meu N sendo os 2 que eu conheço, mais os 3 que não são conhecidos, ou seja, o N igual a 5. Vamos jogar no termo geral, o AN é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1, esse é o termo geral, como a gente já apresentou anteriormente. E aí vamos colocar os valores, o AN é 162, o A1 ele é 2, o Q não conhecemos e o N menos 1 vai ser 5 menos 1. Então, eu já vou passar 162 dividido por 2, isso vai ser igual a Q elevado à quarta. Então, nós vamos ter que o Q elevado à quarta, ele vai ser igual a 81. Ou seja, o Q vai ser a raiz quarta de 81. Então, o Q para nós vai ser igual a 3. Encontramos o valor de 3, que pode ser mais ou menos 3, na verdade, né? Se a PG é uma PG do tipo crescente, a gente pode observar isso porque o 2 é bem menor do que o 162, então o nosso Q só pode ser um valor mais 3. E a partir daí, agora o que a gente vai fazer é encontrar os meios geométricos. Quem seria o A2? O A2 vai ser o A1 vezes Q, ou seja, 2 vezes 3, que vai dar 6. O A3 ele vai ser igual ao A1 vezes Q ao quadrado, ou seja, 2 vezes 9, que vai ser
18. E o meu A4 vai ser justamente o A1 vezes Q elevado ao cubo, ou seja, 2 vezes 27, que vai dar 54. Então, os termos que eu tenho são 6, 18 e 54. Esses são os três meios geométricos que compõem a nossa PG, e esses são os valores que estavam em aberto aí na PG dada. Agora, como calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG finita? Então, vamos imaginar uma PG A1, A2, A3, A4, até o AN menos 1 e o AN. Dada essa PG, como é que a gente faz para poder descobrir quais são a soma desses n primeiros termos? Primeiro, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente já vai dizer que a soma vai ser o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o AN menos 1 mais o AN. Essa seria a nossa primeira equação base. Se nós multiplicarmos pelo quociente Q, nós vamos ter o seguinte: Q vezes S, que seria a soma dos n primeiros termos, ficaria A1 vezes Q mais A2 vezes Q mais A3 vezes Q mais A4 vezes Q mais AN menos 1 vezes Q mais AN vezes Q. Essa seria a nossa segunda equação base. Essa segunda equação base, ela vai ser subtraída da primeira. Então, fazendo o meu 2 menos 1, nós vamos encontrar a seguinte solução. Sn, que seria a soma dos n primeiros termos, menos Sn vezes Q, isso vai ser igual a A1 menos AN vezes Q. Bom, o que a gente pode fazer é dizer que o AN, ele é o A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, ao fazermos AN vezes Q, nós podemos encontrar o A1 vezes Qn menos 1 vezes o Q. Isso, então, vai fazer com que a gente chegue no resultado de AN vezes Q igual a A1 vezes Q. E aí a gente vai ter, então, que o Sn menos o Sn vezes Q sendo igual ao A1 menos A1 que multiplica Q elevado a N. Aqui ficou faltando um Nzinho aqui em cima. E aí, do nosso cálculo, a gente pode colocar o Sn em evidência. Vai ficar 1 menos Q igual. E podemos colocar o A1 em evidência. Vai ficar 1 menos Q elevado a N. E aí, isolando o Sn, nós vamos chegar no seguinte resultado. O Sn vai ser igual ao A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N, sobre 1 menos Q. Esse seria o resultado da soma dos termos de uma PG finita. É óbvio, é claro, é evidente que a gente vai dizer que o Q tem que ser diferente de 1, porque se ele for 1, a gente vai ter zero no denominador e, consequentemente, o zero no denominador vai deixar inconsistente essa nossa divisão. Então, a soma dos primeiros termos, dos n primeiros termos de uma PG finita, quando o Q é diferente de 1, sempre vai ser dada por A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. E como que vai ficar agora a soma dos termos de uma PG infinita? Porque nas progressões geométricas, quando você tem o Q, o módulo de Q entre 0 e 1,
é possível fazer a soma dos n primeiros termos de uma dada progressão geométrica. E aí a gente pode cair na seguinte situação. Se o Sn, que a gente acabou de definir, ele é 1, que multiplica 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q, então, se a gente pegar esse n e fazer esse n tender ao infinito, a gente vai ter um limite onde o n vai tender para o infinito de quem? De q elevado a n, e isso vai ser igual a zero. Por que eu digo que isso é zero? Porque eu disse que o q ele vai ser um número que vai estar compreendido entre 0 e 1. Então, se você pega um número que é um número entre 0 e 1 e multiplica por ele várias vezes e várias vezes e várias vezes, ele multiplicado por ele várias vezes vai sempre diminuindo o valor. Então, quando esse n for tendencioso ao infinito, significa que o resultado disso vai tender a zero. Então, a gente vai dizer que no infinito, esse q elevado a n vai ser igual a zero. Então, nesse caso, a gente passa o limite e aí a gente estabelece o seguinte, que o nosso Sn, para quando o n tende ao infinito, vai ser simplesmente igual a A1 sobre 1 menos Q. Mas isso só vai servir para quando o meu módulo de Q estiver entre 0 e 1. Então, eu tenho agora possibilidade de calcular a soma dos termos de uma PG infinita assim. Queria agradecer a atenção de todos e dizer que vocês têm que pegar os exercícios, resolver, porque aqui no A Prova Rápido você tem teoria associada à resolução de exercício. Até a próxima, valeu!